Meus amados, o texto que nós acabamos de ler é um texto que falou bastante comigo há tempos atrás. E o Senhor me deu uma mensagem, me deu uma meditação neste texto. Eu estava, esses tempos, refletindo sobre a minha própria vida. Eu sou muito grato, e eu tenho todos os motivos para ser muito grato a Deus por sua misericórdia, porque eu sou fruto da misericórdia de Deus. Em todos os aspectos, eu sou fruto da misericórdia de Deus. Eu nasci numa cidade chamada Ourinhos. Quantos irmãos aqui conhecem Ourinhos? Olha, tem uma porção de gente que conhece Ourinhos aqui. Então sabe que não é lá a maior cidade, nem a melhor cidade do mundo. E eu nasci na cidade de Ourinhos, num bairro chamado Boa Esperança, mais conhecido na cidade como Formigueiro. Então os irmãos imaginam a situação do bairro onde eu nasci. E se fosse um formigueiro, eu teria nascido na segunda quadra do formigueiro. Hoje filho de pastor, pobre. A maior parte da minha vida eu morei em fundo de igreja. Foram mais de 20 anos morando nos fundos da igreja. Eu não tinha esperança, pelo menos na minha adolescência, eu não tinha muitas perspectivas de vida. Não tinha. Eu imaginava assim, será que algum dia eu vou conseguir terminar na época chamado segundo grau? Né, porque hoje já é, ensino médio, né? Na época era o segundo grau. Eu pensava, será que eu vou conseguir algum dia terminar o segundo grau? Pensar em fazer uma faculdade, mas nem imaginava essa hipótese. Não imaginava. Estudava em colégio público, os piores colégios da cidade, porque morava nos bairros mais distantes do centro. Não tinha esperança de algum dia passar num vestibular. Dinheiro para pagar uma faculdade particular, nem pensar. Por consequência, eu imaginava que profissionalmente eu teria dificuldades na vida. Teria que trabalhar bastante e ganhar pouco e, enfim, me contentar com a profissão que eu conseguisse alcançar. Essas eram as minhas perspectivas na adolescência. E sou sincero em dizer isso. Mas Deus foi tendo misericórdia. Deus foi sendo bondoso para com a minha vida. E esses tempos atrás, eu até brinquei com alguns companheiros do púlpito, ali em Curitiba, ali na igreja sede. Falei, irmãos, que privilégio meu poder estar assentado aqui. Eu fui aluno da nossa escola bíblica de Obreiros desde os meus 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, eu vim pela primeira vez com o meu pai na nossa escola bíblica de Obreiros. Eu olhava aquele púlpito da igreja sede de Curitiba, aqueles grandes homens de Deus, aqueles servos de Deus que estavam ali, eram todos meus mestres, meus professores. E esses dias eu estava agradecendo a Deus, falei, Senhor, o Senhor hoje me deu o privilégio de poder sentar aqui, de poder adorar o Teu nome nesta igreja, de poder servir ao Senhor com os meus irmãos. Aquelas perspectivas todas já passaram, eu tive a possibilidade de fazer 2 faculdades em universidade pública. Deus foi misericordioso comigo e eu continuei estudando e continuo até hoje. O Senhor me deu uma profissão, o Senhor me deu uma igreja para servir, o Senhor me deu algo que eu não queria, ainda que a minha alma falasse contra isso, ainda que o meu espírito falasse contra isso, a minha razão dizia, eu não quero saber de ministério. Eu sou filho de pastor, eu sei o quanto isso é difícil, o quanto é complicado, eu já sofri na pele as dificuldades disso. Eu me lembro, quando eu batizei aos 11, 12 anos,
Meus irmãos, as coisas eram muito mais difíceis. Eu fui disciplinado na época diversas vezes. Uma das vezes porque eu estava chutando lata num terreno baldio e alguém entendeu que era pecado. Eu fui disciplinado. Eu fui disciplinado uma outra vez porque eu estava num ponto de ônibus, na frente de um bar, e no bar tinha sinuca. E eu estava no ponto de ônibus como um adolescente, um olho no ônibus, outro olho na sinuca. Me disciplinaram também. Então, minha razão dizia, esse negócio de ser pastor, de ser obreiro, nem pensar. Ainda que a minha alma e o meu espírito dissesse, Deus te chamou. O Senhor superou tudo isso na minha vida, e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos, adorando ao Senhor Jesus, rendendo culto ao Senhor, e meditando na palavra do Senhor. E refletindo sobre tudo isso, foi que o Senhor me deu uma palavra nesse texto. O escritor aos Hebreus disse, alguém em algum lugar disse, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. O próprio escritor aos Hebreus, no texto sagrado, é só alguém. Não se sabe exatamente quem. Alguns atribuem a epístola ou a carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo, mas isso é controverso. Estudiosos profundos refutam essa ideia. Procura-se atribuir essa carta a diversos escritores, mas certo é que nunca se chegou a um denominador comum. O próprio escritor da carta aos Hebreus não se sabe o nome, não se sabe quem é tão somente alguém que em algum lugar foi usado por Deus. E ele escreveu, alguém em algum lugar. E eu comecei a pensar sobre alguéns, sobre os diversos alguéns que existem na Bíblia. Quando o escritor aos Hebreus disse, alguém em algum lugar disse, que é o homem para que dele te lembres, eu lembrei de alguém que disse essas palavras. Eu lembrei de Jó. Jó, no capítulo 7, verso 17, pronunciou exatamente essas palavras. Que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que cada manhã o visites. Jó foi um desses alguém em algum lugar. Agora, pensando sobre alguém, muitas vezes a gente é tentado a imaginar que alguém, e somente porque o nome não aparece na ordem do dia, este alguém é ninguém. Às vezes a gente é tentado a imaginar que esse alguém é qualquer um. E quando eu olho para Jó, eu vejo que Jó não pode ser enquadrado na casa ou na família dos João ninguéms. E Jó também não pode ser enquadrado como qualquer um. Quando Jó pronunciou essas palavras, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, Jó estava numa situação muito difícil. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jó. E Jó, quando pronuncia essas palavras, estava sem os seus bens, estava sem os seus filhos, havia perdido o seu gado, havia perdido todas as suas riquezas, havia perdido a sua influência, havia perdido o seu poder, havia perdido até a sua saúde. Jó estava em situação miserável, Jó estava putrefato, Jó estava apodrecendo em vida, Jó estava numa situação de miséria. Mas ele não era ninguém, ele também não era qualquer um.
Por mais que a sua situação, o lugar que ele estivesse, quando disse essas palavras, fosse um lugar difícil, um lugar complicado, um lugar de tristeza, um lugar de amargura, um lugar de doença, mas ele não era ninguém, ele não era qualquer um. Jó era alguém. Alguém que a própria Bíblia Sagrada dá testemunho dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele não era o João ninguém, ele também não era qualquer um, ele era alguém. Jó, um homem que o próprio Deus deu testemunho dele, em que pese o lugar que ele está ser um lugar difícil, em que pese a situação dele ser complicada, ele não pode ser enquadrado como João ninguém, ele não pode ser enquadrado como qualquer um, porque o próprio Deus deu testemunho de Jó. Nós conhecemos a história. Um dia Satanás se apresenta diante de Deus e o próprio Deus dá testemunho de Jó dizendo: Satanás, você viu o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? Ele não era qualquer um, não era um João ninguém, era alguém que o próprio Deus dava testemunho da sua integridade, do seu temor e da sua fidelidade. Não só Deus, não só as Escrituras, mas o próprio diabo teve que dar testemunho de Jó. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus diz assim: ô Satanás, você viu o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, se aparta do mal? O diabo não contestou, o diabo não disse nada ao contrário, pelo contrário, ele teve que concordar. É verdade, ele é reto, ele é fiel, ele é temente a Deus, ele se aparta do mal. Vamos tocar na saúde dele, vamos tocar nos bens dele, para ver se ele desvia, para ver se ele muda. Mas que o diabo teve que dar testemunho de Jó, teve que dar. Jó era alguém. Alguém não se confunde com João ninguém. Alguém não se confunde com qualquer um, porque esse alguém aqui, a Bíblia dá testemunho dele, Deus dá testemunho dele, e o próprio Satanás tem que dar testemunho dele. Eu continuei pensando sobre os alguéns da Bíblia, e são muitos os alguéns da Bíblia. Um segundo alguém que eu encontrei na Bíblia, que também pronunciou essas palavras, foi Davi. No Salmo 8, verso 4, Davi também diz essas palavras: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que cada manhã o visites? Davi também é um desses alguém em algum lugar. Agora, o que é interessante a respeito de Davi é que quando ele escreve esse salmo, quando ele diz essas palavras, ele ainda não era o rei, ele ainda não estava no trono, ele ainda não tinha uma coroa, ele ainda não era rico, ele ainda não tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Ele não era um monarca respeitado. Ele não era o homem todo-poderoso. Davi, quando pronunciou essas palavras, era tão somente um pastor de ovelhas. Passava noites ao relento, cuidando das parcas e poucas ovelhas do seu pai. Os seus irmãos mesmos dizem isso: vá cuidar das ovelhas, das poucas ovelhas do teu pai. Não era rei, não era monarca, não era poderoso. O lugar que ele estava, quem sabe quando escreveu esse salmo, fosse no pasto. Quem sabe fosse numa região pedregosa, onde ele cuidava das suas ovelhas. Mas Davi disse: que é o homem, para que dele te lembres? Ou o filho do homem, para que cada manhã o visites? E Davi, mesmo não sendo ainda o rei, e mesmo não sendo ainda rico,
ele não pode também ser enquadrado como um João ninguém. Mesmo ainda não sendo o rei de Israel, ele não pode ser enquadrado como um João ninguém. Ele também não pode ser visto como um qualquer um. Era só um pastor de ovelhas, era só alguém em algum lugar, mas não era qualquer um, e não era um João ninguém. Davi, um homem que diante do rei Saul, alguém deu testemunho de quem ele era. Quando o rei Saul é atormentado por um espírito, alguém aconselha o rei: rei, vamos chamar um músico, um homem íntegro, que toque bem, que execute bem o seu instrumento, que seja um mestre naquilo que faz, vamos chamá-lo. Para que quando o rei estiver atormentado, para que quando o rei estiver perturbado, ele tanja o seu instrumento, e ao tanger o seu instrumento, o rei possa voltar à paz, esse espírito possa se afastar da vida do rei. E então o rei Saul pergunta: mas quem? Quem podemos chamar para estar diante de mim? Alguém se apresenta diante de Saul e diz: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e é valente, é homem de guerra, é sisudo, é sério em palavras, é de boa aparência, e Deus é com ele. Era só alguém em algum lugar, mas diante do rei Saul, apareceu alguém que teve que dar testemunho, dizendo: ele é bom, ele é sério, ele é sincero, ele é fiel, e Deus está sobre a vida dele. Ele ainda não era o rei, ele era só alguém em algum lugar, mas alguém deu testemunho dele diante do rei. Ele era só alguém em algum lugar, mas o próprio Deus deu testemunho dele também. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o próprio Deus dando testemunho dele, dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 24: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Era só alguém em algum lugar, ainda não era o rei, ainda não era poderoso, ainda não era rico, ainda não tinha influência, ainda não era conhecido, mas o próprio Deus disse: encontrei nele um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Alguém não é qualquer um. Alguém não é um João ninguém. A Bíblia está recheada de alguéns. Alguéns que sabiam que eram tão somente alguém. Quando Deus se apresenta para Moisés e diz: Moisés, eu te escolhi, eu te chamei. Você vai se apresentar diante do faraó, e é você quem vai livrar o meu povo da mão do faraó. Você é quem vai tirar o meu povo dessa situação de escravidão. O que é que o Moisés diz? Quem sou eu, Senhor? Eu não sou ninguém. Eu sou qualquer um. Eu estou aqui cuidando de ovelhas no meio do deserto. Senhor, eu não posso, eu não consigo, não dá, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade.
Moisés, você é alguém. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, eu vou te usar, Moisés. Não diga que você é qualquer um. Não diga que você não é ninguém. Moisés, acredite, você é alguém em algum lugar que eu coloquei. Quando o anjo se apresenta para Gideão, Gideão também parece ter consciência de que era tão somente alguém. O anjo se apresenta para ele e fala: Gideão, você vai libertar o povo. Você vai dar fim a essa situação de miséria, onde o povo está sendo perseguido pelos midianitas. Gideão, Deus te levantou, homem valoroso. O Gideão diz: mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não passo de um qualquer um. Eu sou da família mais pobre da menor tribo de Israel, foi o que disse Gideão. Eu sou da família mais pobre da menor tribo de Israel. Mas o anjo diz: não, Gideão, não diga que você é ninguém, não diga que você é qualquer um. Gideão, você é alguém. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te capacitou. Deus precisa de você com as capacidades que você tem, com os dons que você tem, com o teu caráter, com a tua firmeza espiritual, com a tua espiritualidade, com o teu temor, com o teu fervor. Gideão, Deus precisa de você. Você é alguém sim, Gideão. A Bíblia está recheada de alguém. O próprio Cristo. Isaías, 740 anos antes de Cristo nascer, Isaías teve uma revelação do Cristo. Ele enxergou o Cristo, ele viu o Cristo. E interessante é que ele só viu alguém em algum lugar. Quem era o Cristo? No tocante à sua profissão, ele era um carpinteiro. Profissão nobre para a época, mas era tudo que ele tinha. No tocante à sua família, ele não era conhecido como filho do rei ou filho do príncipe, ele era conhecido como filho do carpinteiro também. No tocante à sua nacionalidade, à sua naturalidade, ele era natural de Nazaré, ele era conhecido como Nazareno, Jesus Cristo Nazareno. Tão interessante, que o próprio Natanael diz assim: ah, Jesus é nazareno? É. Veio de Nazaré? Veio. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Era só alguém em algum lugar. Carpinteiro, filho do carpinteiro, natural de Nazaré. E o Natanael diz: pode vir alguma coisa que preste de lá? No tocante à sua descrição, Isaías, no capítulo 53, faz uma descrição do Cristo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como raiz, como renovo e como raiz numa terra seca, não tinha parecer e nem formosura, era feio. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Era só alguém em algum lugar. Carpinteiro de Nazaré, feio, comum de quem os homens escondiam o rosto, não era digno de se fazer caso.
acaso, não era notado onde passava. Mas felizmente, Isaías continua tendo a sua visão. E ele diz, ele era só alguém em algum lugar, mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era só alguém em algum lugar, carpinteiro feio de Nazaré, mas ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia está recheada de alguém em alguns lugares. Eu continuo olhando para a Bíblia, eu vejo tantos alguém. Como é que era o nome do cego de Jericó mesmo? Alguém lembra? Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Qual era o nome dele mesmo? Não sei. Não tem na Bíblia. Ele era só alguém. Só alguém, em algum lugar. Em que lugar? Na beira da estrada. Na beira da estrada, sentado à beira do caminho. Só alguém em algum lugar. E ele ouve Jesus. Jesus vai passar. Jesus vai passar. Jesus está passando. E aquele alguém em algum lugar começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego. Eu não calo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, cego. Eu não fico. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era só alguém em algum lugar, mas ele fez Jesus parar. Jesus parou para ele. Como diriam os adolescentes, Jesus parou na dele. Traz o cego que eu quero falar com ele. Mas Jesus, você tem mais coisa? Não interessa. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu tenho que falar com esse cego. Traz ele aqui. Trouxeram o cego, ele já jogou a capa, já veio. Veja a pergunta que Jesus faz para ele. Ele era só alguém em algum lugar. Era só alguém sem nome sentado à beira do caminho. Mas veja a pergunta que Jesus faz para ele. O que você quer que eu faça por você? Tipo assim, pede o que você quiser. Você me fez parar. Pode pedir o que você quiser. Era só alguém à beira do caminho. Mas ele era alguém que fez Jesus parar. Quero ver. Então veja. Então veja. Seja feito o que você quiser. Você pensava que era só alguém, que era só um cego, à beira do caminho, mas você é alguém que pode me pedir o que quiser, e o que você pediu eu estou dando 100%, quer ver? Veja! Tem outros alguém na Bíblia. A mulher pecadora. A mulher pecadora era Maria Madalena, Jesus. Não. Maria Madalena é um caso. A mulher pecadora é outro. Não se sabe o nome da mulher pecadora. Ela era só alguém.
Ela era só alguém em algum lugar. Mas Jesus está ali jantando com aquele fariseu, com os seus discípulos. A mulher entra, trazendo um vaso de alabastro, material nobre. Dentro do vaso de alabastro, um unguento de nardo fino, conteúdo também nobre, continente nobre, conteúdo nobre, vaso nobre, interior nobre. E ela traz, dobra-se aos pés de Jesus, quebra o vaso de alabastro, sacrifica o continente nobre aos pés de Jesus, quebra o vaso, sacrifica o conteúdo nobre nos pés de Jesus, derruba ali o nardo, o unguento, aos pés de Jesus, se curva sobre os pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, em adoração. Seca os pés de Jesus com os seus cabelos. O fariseu diz: quem é essa mulher aí? Tira essa mulher daqui! Tira essa mulher daqui! Essa mulher é pecadora, essa mulher é indigna, essa mulher é alguém aí da rua. Jesus, calma, eu cheguei aqui, você não me beijou. Você que é meu amigo, vim comigo na tua casa. Você não me beijou, você não me saudou. Você não fez nada por mim. Estou aqui junto com você e você não me adora. Você não me cultua. Você nem fala que gosta de mim. Você não me deu nem uma palavra de carinho, nem um gesto de sentimento por mim, nenhum. Essa mulher, ela é só alguém em algum lugar, mas desde que ela chegou aqui, ela não cessa de me adorar. Ela era só alguém em algum lugar, mas a sua adoração, o seu culto, o seu louvor, a sua sinceridade foi recebida de bom grado e com bons olhos pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo. Ela era só alguém em algum lugar, mas a sua adoração foi digna de ser registrada na palavra de Deus. E hoje, 2000 anos depois, eu estou falando sobre o culto daquela nossa irmã, que eu não sei o nome. Era só alguém em algum lugar, mas era uma verdadeira adoradora, que adorou ao Senhor Jesus com o seu melhor, não só o conteúdo, como o continente, tudo aos pés do Senhor Jesus, não somente a técnica, mas a alma, não somente o som, mas o espírito, não somente o por fora, mas também o por dentro, é continente e conteúdo nobre, derramado aos pés do Senhor Jesus Cristo. É tudo, é a melhor adoração aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando eu paro para olhar a adoração dessa mulher, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de olhar para o culto dessa mulher. Meus irmãos, 300 dias de trabalho é o que valia aquele conteúdo que ela depositou aos pés de Jesus. 300 dias de trabalho por alguns segundos de adoração ao Senhor Jesus. Imagina 300 dias de jejum por alguns segundos na presença do Senhor Jesus. 300 dias de ensaio por alguns segundos na presença do Senhor Jesus. 300 dias de esforço por alguns segundos na presença do Senhor Jesus. Eu tenho vergonha do meu culto.
Eu tenho vergonha do meu culto. Porque talvez eu não seja capaz de gastar 300 horas, nem 300 minutos, para vir aqui nesta noite adorar ao Senhor Jesus. Aquela mulher sacrificou 300 dias de trabalho aos pés do Senhor Jesus. Era só alguém em algum lugar, mas era uma verdadeira adoradora. A Bíblia está recheada de alguém, cheia de alguém. Mas o que me chama a atenção é que o texto aos Hebreus diz: alguém em algum lugar. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia num segundo texto, em Gênesis. Gênesis capítulo 28. No versículo 11. O que é que está escrito aí no versículo 11? Logo no comecinho. E chegou a um lugar. Alguém tem uma tradução diferente? E chegou a um determinado lugar. Alguém tem alguma outra tradução? E chegou a um certo lugar. Meu Deus! E chegou a um certo lugar. Em Hebreus, alguém em algum lugar. Em Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar. Ou a um certo lugar. Ou a um determinado lugar. E não diz o nome do lugar. Os irmãos não precisam ler, eu vou contar a história. Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó, quando estava fugitivo do seu irmão, porque houvera usurpado a bênção do seu irmão, havia mentido para o seu pai, em conluio com a sua mãe, e havia roubado a bênção de Esaú. E agora ele estava fugindo de Esaú e fugindo do seu pai também. E o texto sagrado diz que ele chegou a um certo lugar. Fugitivo, mentiroso, enganador, falso, estelionatário, 171, X9. E ele chegou a um certo lugar. Só que tem o seguinte: em que pese a sua fraqueza, a sua humanidade, os seus pecados, ele era alguém para Deus. Em que pese a sua fragilidade, ele não era qualquer um, e não era um João ninguém. O próprio Deus diversas vezes disse: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque. Mas o próprio Deus também disse: e eu sou o Deus de... Interessante que Deus não disse: eu sou o Deus de Israel. Já pararam para pensar nisso? Deus não diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Não! Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, mas eu também sou o Deus de Jacó. O Jacó, o mentiroso, o falsário, o pecador, o frágil, o falho, o imperfeito, o estelionatário, 171. Mas sobre ele repousava a promessa de Deus. Sobre ele repousava a bênção de Deus. Sobre ele repousava a escolha de Deus. As promessas de Deus feitas a Abraão se estenderam a Isaque e atingiram em cheio a vida de Jacó. E em Jacó se cumpriram as promessas de Deus. Jacó, um homem falho, um homem fraco, um homem imperfeito, como todo homem é. Mas sobre ele repousava a promessa de Deus. Agora, o que é interessante é que quando alguém sobre quem repousa a promessa de Deus chega
a algum lugar, quando alguém se encontra com o algum lugar, o lugar tem que se transformar. Quando o alguém se encontra com o algum lugar, o lugar tem que se transformar. Veja que interessante. Jacó estava fugindo do seu irmão, fugindo do seu pai. Ele chega a um certo lugar, um lugar pedregoso, um lugar desértico, de muito calor durante o dia, de muito frio durante a noite, muitas pedras, muita poeira, um lugar muito difícil. E o Jacó escolhe uma das pedras, talvez a mesma pedra que, se ele tivesse batido o dedo nela, quebrasse a sua unha, ou quebrasse o próprio dedo. Quem sabe a mesma pedra que poderia ser utilizada para quebrar o seu pé, para romper ligamento, para criar problemas na sua saúde. Mas ele pegou aquela pedra, que poderia servir para tropeço. Não foi usada para tropeço. Ele colocou, deitou-se em cima e fez daquela pedra travesseiro. Nós conhecemos a história. Dormiu e sonhou. E no seu sonho ele viu uma escadaria que alcançava da terra aos céus. E por aquela escadaria, anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. E o Jacó acorda assustado. E ele diz: quão terrível é este lugar! Esse não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. E naquele lugar ele pega aquela pedra que serviu de travesseiro, ele unge aquela pedra, e ele denomina aquele lugar Betel. A partir de hoje, esse certo lugar vai se chamar Betel. E ali ele conversa com Deus. E ele tem um encontro com Deus, e Deus reitera as promessas que Deus tinha para a sua família. Deus reitera com ele, e ele faz um voto a Deus, ele faz um culto a Deus, ele faz um compromisso com Deus, ele renova os seus pactos com Deus, e depois segue o seu caminho. E aquele lugar, que era só um certo lugar, passa a se chamar Betel. Quando alguém chega a algum lugar, esse lugar vai se transformar, fatalmente vai se transformar. Jacó chegou a um certo lugar, difícil, pedregoso, desértico e complicado. Mas aquele lugar, aquela mesma pedra que poderia machucá-lo, serviu de lugar de descanso, lugar para descansar, lugar para sonhar. Lugar para sonhar, lugar para ver as janelas dos céus abertas, lugar para ver anjos de Deus descendo e subindo, lugar para renovar pacto com Deus, lugar para renovar compromisso com Deus, lugar de culto a Deus, lugar de adoração a Deus, lugar de encontrar com Deus, lugar de ofertar a Deus, lugar de refazer compromisso com Deus. Meu irmão, na nossa vida espiritual não é diferente. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para você que você não é um João ninguém, e você também não é qualquer um. Deus me mandou aqui para te dizer que você é alguém, e quando alguém de Deus chega em algum lugar, esse lugar vai mudar, a tua empresa vai mudar. Pode ser um lugar difícil, mas vai virar um lugar de sonho, um lugar de descanso, um lugar de encontrar com Deus, um lugar de adorar a Deus, um lugar de cultuar a Deus, um lugar de renovar pacto com Deus. Quando a tua família te encontrar, a tua família vai mudar. Quando a tua empresa te encontrar, a tua empresa vai mudar. Quando a igreja te encontrar, a igreja vai mudar. Quando a história de alguém encontrar com você, este alguém vai mudar. A
Aquele lugar que parecia difícil, comece a dar glórias ao Senhor Jesus, porque vai virar lugar de sonho. Aquele lugar que parecia lugar de machucar a tua vida, pode dar glórias ao Senhor Jesus, porque vai virar lugar para você ver as janelas dos céus abertas e os anjos trazendo a bênção de Deus sobre a tua vida. Aquele lugar que parecia um lugar onde você seria enterrado, onde você seria acabado, onde você seria destruído, Deus me manda te dizer que esse lugar vai mudar, vai virar lugar de pacto com Deus, de compromisso com Deus, de adoração a Deus, de culto a Deus, de louvor a Deus, de batismo com o Espírito Santo. Vai virar lugar de cura, vai virar lugar de renovação, vai virar lugar de regeneração, porque chegou alguém de Deus. Você é esse alguém. Eu quero te convidar a estar em pé, por gentileza. Você é alguém de Deus. Alguém não é um João ninguém. Alguém não é qualquer um. É alguém que Deus escolheu e é você.